Pessoal, vamos dar prosseguimento. A gente vai falar agora sobre créditos adicionais, fazer exercícios, né, recentes sobre esse ponto. É um ponto muito cobrado aí em provas, questões de administração financeira e orçamentária. Então, antes da gente mesmo trabalhar essas questões, eu quero aqui falar com vocês alguns detalhes, tentar lembrar algumas informações. Então, a primeira, para a gente entender essa questão que a gente vai estudar agora, é créditos. Quando o governo precisa de créditos? Então, o que a gente aprendeu nas aulas de teoria? Que o governo, para realizar despesas, ele não precisa inicialmente de dinheiro. O que ele precisa, na verdade, é de uma autorização dada por lei para realizar aquela despesa. E o nome dessa autorização dada por lei é crédito. Então, a gente visualizou que esses créditos, eles são autorizados através de uma lei que é feita anualmente, chamada Lei Orçamentária Anual. Então, lá nessa lei vai estar os créditos iniciais. Porém, o governo muitas vezes precisa também de créditos adicionais, exatamente porque aquela dotação, aquele crédito dado na lei orçamentária se tornou insuficiente ou de repente nem existia crédito para determinada despesa. Então, necessário vai surgir a figura dos créditos adicionais. E é esse ponto que a gente vai estudar nessa aula que se inicia. Bom, então vamos lá para a nossa primeira questão, né? Uma questão 2018 da Banca CESP. A gente vem trabalhando aí que são as questões mais recentes, né? Então fala assim, caso o Poder Executivo abra um crédito suplementar, os recursos correspondentes ao referido crédito serão excluídos do cômputo total de créditos orçamentários. Gente, se o Poder Executivo vai abrir um crédito suplementar, ele vai, na verdade, incluir e não excluir. E essa questão fala que isso daí vai ser que esse crédito suplementar vai ser excluído do cômputo total dos créditos orçamentários. Não, vai ser, na verdade, incluídos e não excluídos, como a palavra, como a questão fala. Então, essa questão ela está errada por esse detalhe. É só a gente tentar aqui lembrar, né, fazer essa visualização e lembrar um pouquinho. A gente tem, né, a figura dos créditos que são dados. A gente tem aqui os créditos, né, orçamentários, que são autorizações. Lembrar desses detalhes, autorizações para realizar despesas. Quando a gente fala em crédito, dentro do contexto orçamentário, são autorizações para realizar despesas. É o famoso cartão de crédito do governo, né? E aí a gente tem os créditos iniciais, que também são chamados de ordinários, que são aquelas autorizações concedidas na própria lei orçamentária. E a gente também tem a figura dos créditos adicionais. Os créditos adicionais são aqueles que não constam na LOA, né? E aí a gente tem três modalidades de créditos adicionais: os suplementares, os especiais e os extraordinários, que são exatamente os temas que a gente está visualizando agora. Então, se o crédito que está na LOA ele é insuficiente, o que o governo faz? O governo abre um crédito adicional. E aí esse crédito adicional, dependendo do motivo, ele pode ser suplementar, especial ou extraordinário. Então, se é uma dotação insuficiente, você só tem que suplementar. Então, é crédito suplementar. Se você precisa de um crédito novo, aí você tem que abrir já um especial. E se for uma situação imprevista, urgente, aí tem que ser aberto um crédito extraordinário. Tá legal, gente? Então, essa questão ela está errada exatamente porque ela fala que foi excluídos. Não, eles são, na verdade, incluídos naquilo que já foi autorizado na LOA. Por isso que o nome são créditos adicionais, porque eles são adicionados àquilo que já está na lei orçamentária anual. Vamos lá para mais uma. 2, também outra questão 2018, né? Da Banca CESP. Foi uma prova do MPU, né? Recente. Se determinado recurso ficar sem despesa correspondente, em decorrência de veto parcial ao projeto de lei orçamentária anual, será vedada a utilização do referido recurso, ainda que na forma de fonte para abertura de créditos adicionais. Gente, eu vou fazer uma leitura aqui do dispositivo para a gente fazer algumas lembranças em decorrência dessas questões, tá? Então, vamos fazer uma leitura primeiro do dispositivo e aí, após essa leitura, a gente volta aqui para a questão, para a gente entender melhor essa situação da questão. Olha só, gente, o artigo 166 da Constituição Federal, lá no parágrafo 8º, ele traz a seguinte informação:
os recursos que, em decorrência de veto, emenda ou rejeição ao projeto de lei orçamentária ficarem sem despesas correspondentes, poderão ser utilizados conforme o caso, mediante créditos especiais ou suplementares com prévia e específica autorização legislativa. E aí, gente, como esse dispositivo é muito cobrado, em vários temas aí da administração financeira, do direito financeiro, vou fazer aqui com vocês uma visualização disso. Porque, gente, vocês lembram que o projeto de lei é elaborado pelo Poder Executivo, depois vai para o Poder Legislativo que vota, e depois volta para o Poder Executivo sancionar. Então, o projeto de lei orçamentária, ele segue esse rito. O Poder Executivo elabora, manda para o Poder Executivo que discute e vota, né? E aprova, e o Poder Executivo sanciona. Então, pode ser que o Poder Executivo mande assim, uma receita de 100 e uma despesa de 100. Mas o Poder Legislativo, por exemplo, ele não necessariamente ele precisa aprovar essa receita, essa despesa. Ele pode, por exemplo, manter a receita em 100, mas, de repente, a despesa ele só aprovar 80, deixar 20, 20 ele rejeita. Então, a partir do momento que tem essa rejeição, esses 20 eles são rejeitados, eles não são aprovados pelo Poder Legislativo, esses 20 depois, durante a execução do orçamento, eles podem ser utilizados para abertura de créditos suplementares. Olha que a lei não fala, a Constituição não fala extraordinário, só fala suplementar e especial. É lógico que esse crédito suplementar especial que podem ser aprovados, eles são previamente necessitam de autorização legislativa. É interessante destacar, né, que esses 20 são chamados pela doutrina de recursos livres. O que são os recursos livres? São os recursos que foram vetados, né, durante o projeto de votação da lei orçamentária, por algum veto, emenda ou rejeição, não foram aprovados essas despesas. Então, sobrou recurso. Esse recurso livre que sobrou, ele pode ser, como a gente está visualizando aí no texto, ser usado para abertura de créditos suplementares e especiais. Ok? Então, voltando lá para a questão. Bom, o que a questão fala? Então, é isso que a gente vai visualizar agora. O que a questão especificamente fala? Vamos lá. A respeito dos instrumentos de planejamento da gestão pública, julgue o item a seguir. Se determinado recurso ficar sem a despesa correspondente, em decorrência de veto parcial do projeto de lei orçamentária anual, será vedada a utilização dos referidos recursos, ainda que na forma da fonte para abertura de crédito suplementar adicional, de créditos adicionais. Gente, será vedado? Não. Na verdade, é fonte. Então, essa questão está errada, porque esses recursos são os famosos recursos livres, que são decorrentes de veto total ou parcial do projeto de lei, eles podem ser usados para abertura de créditos adicionais, que a gente já visualizou, né? Tanto os suplementares quanto os especiais. Então, nesse caso, ele pode ser usado, sim, como fonte para abertura de créditos suplementares especiais. São os famosos recursos livres. Bom, vamos lá para mais uma questão, né, turma? Vamos fazer aí mais uma questão, que é uma questão de 2018 da FCC. Vamos fazer aí a visualização dessa questão. Bom, então nesse caso específico, né, em dezembro de 2017, sempre quando tem data é importante, né, visualizar essas datas, porque muitas vezes, ainda mais numa figura de crédito adicional, pode ser que tenha algum impacto dentro do que fala a questão. Então, vamos lá. Um determinado ente público municipal realizou a abertura de créditos adicionais no valor de 30 mil. Então, teve um crédito, realizou uma abertura de crédito adicional no valor de 30 mil para aquisição de material de consumo. Uma vez que a dotação orçamentária resultou insuficiente, então, a dotação orçamentária resultou insuficiente. Nesse caso, o superávit financeiro apurado no balanço. Primeira coisa que a gente tem que lembrar aqui, que pelo que está dizendo a questão, né, que tinha 30 mil para material de consumo, só que foi necessário, na verdade, a abertura de um crédito adicional de valor de 30 mil para material de consumo, ou seja, o recurso que estava na LOA para material de consumo foi insuficiente,
teve que ser aberto um crédito adicional de 30 mil para poder realizar as despesas do ano. E aí foi, nesse caso, como foi dotação orçamentária insuficiente, não é necessário criar um crédito novo, porque já tinha verba para material de consumo, só que a verba estava insuficiente. Nesse caso, foi necessário, então, abrir que tipo de crédito? Crédito, nesse caso específico, né, tem que ser aberto crédito suplementar. Então, foi aberto lá um crédito suplementar. E aí, gente, o crédito suplementar tem várias fontes, né? Você tem várias fontes para suprir, né? Para tirar recurso para ir para esse crédito adicional de 30 mil que são abertos. Nesse caso aqui, foi utilizado o superávit financeiro. Então, nesse mesmo caso, da mesma forma que a gente fez com a questão anterior, vamos dar uma olhada no que diz a lei sobre superávit financeiro e a gente volta aqui para a questão, tá legal? Então vamos lá para a gente fazer aí uma visualização, né, do que fala o artigo. Então, esse tema, né, das fontes para abertura de créditos adicionais está normatizado na Lei 4.320, no artigo 43, mas também tem fontes que advêm da Constituição Federal, como os recursos livres que a gente acabou de ver na questão anterior. Então fala assim, a abertura dos créditos suplementares especiais depende da existência de recursos disponíveis. Então, ó, para o suplementar e para o especial, é necessário, né, depende da existência de recursos disponíveis. Então, tem que ter recurso, tem que dizer de onde que vem o recurso para ser criada aquela nova despesa. E o parágrafo primeiro, ele fala, lá no primeiro item, ó, que um dos recursos é proveniente de superávit financeiro, que inclusive é apurado em balanço patrimonial do exercício anterior. Gente, o superávit financeiro, só para a gente lembrar, é tipo uma poupança que o governo faz de anos anteriores, ó, do exercício anterior, então de anos anteriores. Então, se ele poupou dinheiro do ano anterior, arrecadou mais do que gastou, por exemplo, ele vai ter uma poupança. Então, ele pode pegar essa poupança que ele fez do ano anterior e custear créditos adicionais com esse superávit financeiro. Então, o superávit financeiro, o nome é superávit financeiro, essa poupança é apurada em balanço patrimonial do ano anterior. Então, são recursos que advêm do ano anterior. Também tem os provenientes de excesso de arrecadação, que é quando a receita arrecadada é maior do que a receita prevista. Então, quando ele tem um excesso de arrecadação, ou seja, ele tinha uma previsão de arrecadar 100, arrecadou 120. Então, ele tem 20 de excesso de arrecadação, pode ser usado como fonte para novas despesas provenientes de créditos adicionais. O resultante de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias, que são os famosos remanejamentos. É aquele negócio, sobrou dinheiro de obra, ele pode jogar para compra de material. Sobrou dinheiro para serviços, ele pode transferir, por exemplo, para compra de material de consumo. Então, ele pode fazer remanejamentos via créditos adicionais, ok? E o produto, outra fonte de recurso para créditos adicionais, é o produto de operações de crédito, que são os famosos empréstimos. Então, os empréstimos também são fontes para abertura dos créditos adicionais, ok? Então, voltando agora para a questão. Então, a questão ela fala especificamente, né, do superávit financeiro apurado em balanço patrimonial em 31/12/2016. Olha que o crédito foi aberto em 2017. Poderia ter sido utilizado como recurso para abertura de créditos adicionais, sendo permitida a sua reabertura no exercício financeiro de 2018. Até a vírgula está tudo certo, como a gente acabou de ver na questão. Só que sendo permitida a sua reabertura, não pode. Por quê? Porque o suplementar ele só tem vigência até 31/12. A vigência do crédito suplementar não pode passar para o ano seguinte. Ele tem que ser aberto sempre 31/12. Os únicos créditos que podem ser reabertos são os especiais extraordinários, autorizado nos últimos 4 meses do ano. Beleza? Tem que lembrar disso. Balanço patrimonial, balanço financeiro, não. Primeiro que o balanço é superávit financeiro, mas o balanço é o balanço patrimonial. Então, aí já tem uma pegadinha. Vamos analisar agora a outra. Balanço patrimonial de 31/12, ou seja, do ano anterior, já que está sendo aberto em 2016, poderia ser utilizado como recurso para cobertura, recurso de cobertura
para a abertura do crédito adicional, não sendo permitido sua reabertura no exercício de 2016. Está tudo certinho não ser. É exatamente o gabarito da questão. Então, ó, a C é o gabarito. É balanço, o superávit financeiro apurado em balanço patrimonial, sempre do ano anterior. Ó, se o recurso está sendo aberto, se o crédito adicional está sendo aberto em 2017, o balanço patrimonial tem que ser do ano anterior. Então, de 31/12/2016. Então, ano anterior. Tá certo? E como é um crédito, nesse caso, adicional suplementar, ele não é permitido a reabertura, não sendo permitida a sua reabertura no exercício financeiro de 2018. Perfeito. Não pode ser reaberto suplementar, a vigência dele é sempre até 31/12, tá bom? Financeiro não é o balanço financeiro, tá errado. Patrimonial de 30/6/2017. Tá errado, né, gente? O balanço patrimonial tem que ser do último dia do ano, 31/12/2016, nesse caso, né? Porque é de ano anterior. Então, a E também estaria inviabilizada pela data que foi aberto o balanço patrimonial, né? 30/6 do mesmo ano que abriu o crédito adicional. Não, tem sempre que ser do ano anterior, tá legal? Então, nesse caso da questão 3, gabarito C. Vamos para mais uma. Vamos para 4, né? Fazer a 4 agora. Mais uma questão, especificamente falando de 2018, né, da banca FCC. Então, vamos lá. Bom, considere hipoteticamente que determinado tribunal regional do trabalho constatou em novembro de 2017 que seria necessária a abertura de crédito adicional no valor de 500 mil. Então, um determinado tribunal em 2017 verificou, em novembro, né, de 2017, verificou a necessidade de abertura de crédito adicional de 500 mil para reforço de dotação orçamentária referente ao auxílio moradia. Nossa, botou auxílio moradia na prova, mas botaram. Bom, né, esse caso aí está dando esses vários problemas. Assim, de acordo com a Lei 4.320, o crédito adicional utilizado pelo Tribunal Regional foi... Gente, se já tinha dotação pela questão para auxílio moradia, só que eles constataram em novembro que a dotação se tornou insuficiente e o crédito é para reforço de dotação orçamentária, então, nesse caso aqui, o crédito considerado especificamente é o suplementar. Tá bom? Aí vamos lá para as opções. Autorizado por lei e aberto por decreto do Poder Legislativo, sendo sua vigência distrita do exercício financeiro de 2017 e 2018. Não. Gente, o crédito suplementar, ele é autorizado por lei, está certo, mas ele é aberto por decreto executivo e não legislativo. A abertura é por decreto executivo, tá certo, gente? E a vigência dele, como ele foi aberto em 2017, ele só fica valendo para 2017. Então, a letra A estaria incorreta. Vamos para B. Autorizado por lei e aberto por decreto do Poder Executivo, até aí tudo certo. Sendo sua vigência adstrita, né, ao exercício financeiro de 2017 e 2018. Não, gente. O suplementar não passa para 2018. Ele só vai até o final de 2017. Aberto por decreto executivo, que deu imediato conhecimento ao Poder Legislativo, sendo sua vigência distrita ao exercício... Não, estou na D, perdão, é a C. Autorizada por lei e aberto por decreto do Poder Executivo, sendo sua vigência distrita ao exercício financeiro de 2017. Tudo certinho. Autorizado por lei, aberto por decreto do Poder Executivo, sendo sua vigência distrita ao exercício financeiro de 2017. O suplementar não passa para outro ano, então C é o gabarito correto dessa questão. Tá bom, gente? Vamos para D. Aberto por decreto do Poder Executivo, que dele dará imediato conhecimento ao Poder Legislativo. Gente, esse decreto que é aberto pelo Poder Executivo, que é dado conhecimento ao Poder Legislativo, é só o extraordinário, tá bom, gente? E lembrar que na União não é decreto, né? Só Estado e município que usa a figura do decreto para abrir o crédito extraordinário. Na União, esse crédito é aberto por medida provisória. Aberto por decreto do Poder Executivo, que deu imediato conhecimento ao Poder Legislativo. Gente, mais uma vez, né? É o extraordinário que tem essa necessidade de dar conhecimento ao Poder Legislativo. E o suplementar, né? Ele só vale para
até 31/12. Ele tem que obedecer rigorosamente o princípio da anualidade orçamentária. Então, nesse caso, gabarito correto da questão 4C. Maravilha? Bom, vamos para a questão 5, né? Questão 2018 da banca FGV. Então, vamos lá. Bom, os créditos adicionais são autorizações dadas durante o exercício financeiro em que para despesas não computadas ou insuficientemente dotadas na lei orçamentária. Exatamente o conceito que está na lei 4.320, né? Créditos adicionais são autorizações dadas durante o exercício financeiro para as despesas não computadas, como, por exemplo, não tinha crédito para ela, quer fazer uma obra, mas não tem nada para a obra, então abre inclusive um crédito especial, ou insuficientemente dotadas na lei orçamentária, quando tem o crédito, mas a dotação é insuficiente, tem que reforçar aquele crédito, aí nesse caso é aberto um suplementar, ok? Em relação aos créditos adicionais prorrogáveis, quando abertos nos últimos 4 meses do exercício, é correto afirmar que podem ser. Gente, esses créditos adicionais prorrogáveis, ele está falando aqui somente dos especiais e dos extraordinários. O suplementar não pode ser prorrogado. Ele tem a vigência sempre limitada até 31/12. Quando aberto nos últimos 4 meses do exercício, então, se eles forem autorizados nos últimos 4 meses do exercício, tá, gente? Eles poderão ter sua vigência até 31/12 do ano subsequente. Inclusive, esses créditos especiais extraordinários autorizados nos últimos 4 meses do exercício são exceções, né, ao princípio da anualidade orçamentária, né, que fala que o crédito tem vigência de um ano só, ou seja, até 31/12. Mas, nesse caso, a Constituição fala que eles podem ser postergados para o próximo exercício, ok? Então, vamos analisar. Apenas os suplementares e tem vigência até o fim do exercício financeiro subsequente. Errado, né, gente? Suplementar não pode ser postergado, mesmo os autorizados nos últimos 4 meses do ano. Apenas os especiais e tem validade necessária para a execução total do saldo remanescente. Aqui o especial, sim, eles podem, os autorizados nos últimos 4 meses podem passar para o ano subsequente. Mas quando a questão fala apenas, ela inviabiliza, né? Já que o extraordinário também pode. Apenas os extraordinários têm validade restrita ao fato que motivou. Não, apenas os extraordinários também ficariam inviabilizados, porque são os dois, né? Especiais e extraordinários. Os especiais e extraordinários com validade até o fim do exercício financeiro subsequente. Então, é o gabarito, inclusive, né? Porque a questão fala lá no caput que eles foram autorizados nos últimos 4 meses do ano. Então, sempre é importante destacar isso. Só vale os autorizados nos últimos 4 meses do ano. Então, a autorização tem que acontecer nos últimos 4 meses do ano, ou seja, entre setembro a dezembro, tá bom? Então, basicamente, gabarito D de dado é a resposta, né? Vamos só analisar a letra E. Suplementares extraordinários com validade necessárias para a execução total do saldo remanescente. Então, ele fala suplementar extraordinário com validade, nada disso. É somente os especiais extraordinários e não os suplementares. Então, o gabarito dessa questão, 5D de dado. Vamos para outra. Vamos para 6, né? Uma questão aí que tem uma tabelinha com vários números, então a gente tem que se preocupar, né, quando vem uma questão dessa, mas não muito, porque a gente vai, aos poucos, tirando esse receio dessas questões, tá bom? Então, vamos lá. Bom, a questão também 2018, da banca FCC. Vamos analisar o que diz. Considere os dados abaixo extraídos das demonstrações contábeis de um ente público municipal, cujos valores estão em reais. Então, tem várias informações que a gente vai visualizar depois, né? E a pergunta, não houve abertura de créditos adicionais até 31/3 e não havia operações de créditos vinculadas às operações de créditos adicionais especiais reabertos em 2018. Sendo assim, 31/3 de 2018, o valor do superávit financeiro, então ele fala aqui, né, o valor do superávit financeiro, que poderia ser utilizado como recurso para cobertura, para abertura de créditos adicionais no exercício financeiro de 2018. Então, ele quer saber qual o valor do superávit financeiro para ser aberto créditos adicionais em 2018.
Então, gente, antes de fazer a questão, eu vou aqui, mais uma vez, né, fazer uma teoria básica, né, pegar lá o artigo que fala do crédito, do superávit financeiro, né, como eu falei. O que é o superávit financeiro? O superávit financeiro é aquela poupança. Ele é apurado em balanço patrimonial, né, sempre do exercício anterior. Então, se está sendo aberto crédito em 2018, o superávit financeiro é apurado em 2017. E aí, o parágrafo 2º, ele vai explicar o que seria o superávit financeiro. Então, ele diz, ó, é a diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro, conjugando-se ainda os saldos dos créditos adicionais transferidos e as operações de créditos a eles vinculadas. Então, gente, tem alguns termos aqui contábeis, ativo e passivo financeiro, que para a gente não importa saber por enquanto, de fato, o que seria o ativo e o passivo financeiro, tá? Mas é importante a gente gravar a fórmula, porque muitas vezes caem questões com essa fórmula. Então, para você encontrar o superávit financeiro, a fórmula vai ser ativo financeiro menos passivo financeiro. Então, tem que tirar do ativo financeiro que tem no passivo financeiro. É como se fosse assim, o que eu tenho de dinheiro em caixa e direitos de curto prazo, menos o que eu tenho de obrigações a pagar em curto prazo. Basicamente é isso que seria a diferença entre ativo financeiro e passivo financeiro. Mas ele fala aqui, ó, que tem conjugando o saldo dos créditos adicionais transferidos. Gente, esses créditos adicionais transferidos são aqueles especiais e extraordinários autorizados nos últimos 4 meses do exercício. Esses créditos, eles podem ser reabertos no próximo ano. Então, eles têm que ser tirados nesse cálculo do superávit financeiro. Eu vou botar aqui, ó, créditos adicionais reabertos. Então, lembrar que esses créditos adicionais reabertos são créditos especiais, extraordinários, que podem ser reabertos no próximo ano. Por quê? Porque ele vai reduzir o superávit financeiro, já que eles podem ser reabertos, então deixa o dinheiro separado, já que eles podem, de alguma forma, ser abertos no próximo ano. E as operações de créditos a eles vinculadas. Então, também tem que tirar as operações de créditos vinculadas, que eu vou chamar aqui de OCV. Operações, quer dizer, tem que adicionar, perdão, as operações de créditos vinculadas. É como se fosse assim, eu tenho créditos adicionais que eu posso reabrir, mas uma parcela desses créditos podem ser custeadas por operações de crédito. Vamos supor que eu tenha solicitado autorizações de operações de crédito para abrir esses créditos que foram transferidos para o próximo ano. Então, isso vai aumentar a minha disponibilidade financeira. Tá bom, gente? Então, a fórmula completa para você apurar superávit financeiro é ativo financeiro menos passivo financeiro menos créditos adicionais reabertos, que são esses créditos adicionais transferidos, e somar, tá, gente, as operações de créditos vinculadas, porque essas aqui também podem estar, de alguma forma, reduzindo o impacto desses créditos adicionais reabertos. Uma parcela pode ser quitada por essas operações de crédito. Então, a fórmula completa é essa. Basicamente, as questões costumam só usar ativo menos passivo financeiro, mas agora tem que lembrar que também tem que tirar os créditos adicionais reabertos, que são os especiais extraordinários autorizados nos últimos 4 meses, e acrescentar as operações de créditos vinculadas. Tá bom, gente? Então, essa seria a fórmula completa para apurar o superávit financeiro. Bom, então, retornando lá à questão, vamos apurar, então, o valor do superávit financeiro. Então, o que seria o superávit financeiro? Só para lembrar, tá, gente? Ó, ele vai abrir um crédito adicional em 2018. Então, se ele vai abrir um crédito adicional em 2018, o superávit financeiro é de 2017. Então, aqui você teria que pegar o ativo financeiro de 2017, que está aqui, ó, somar esse valor, né? 40.450.000. Pegar o passivo financeiro de 2017 e diminuir. Tá bom, gente? E nesse caso, ó,
tem uma informação adicional, porque ele fala aqui, ó, que teve para 2018 reabertura de créditos adicionais especiais. Lembra que os especiais e extraordinários, autorizados nos últimos 4 meses, eles podem ser reabertos. Então, teve uma reabertura dos créditos adicionais. Esse valor de possíveis novas despesas, ele tem que também ser deduzido do superávit financeiro. Então, você teria que fazer o cálculo utilizando esses valores. Nesse caso, ó, vamos fazer a conta aqui, né? Vamos fazer a conta com calma. Vou até sair aqui da tela para a gente fazer a visualização. Então, vai ser ativo financeiro, 40.450, 40.450.000, menos passivo financeiro de 2017, sempre do ano anterior, tá, gente? 36 milhões, perdão, e menos crédito, reabertura de créditos especiais. Então, é o famoso créditos adicionais reabertos. Tem que tirar, nesse caso aqui, 2 milhões. Então, fazendo o cálculo, né, a gente vai encontrar, nesse caso aqui específico, 2.450.000, que é o valor do superávit financeiro. E aí, esse superávit financeiro de 2.450.000, eles podem ser usados para a abertura de outros créditos adicionais, né? Tirando esses que já foram reabertos no exercício. Então, para usar para outros. Então, a resposta é 2.450.000. Então, voltando lá para o dispositivo, olha lá, gabarito B de bola, 2.450.000. Tem um item aqui, tá, gente, que eles tentam te enganar, mas ele fala assim, não houve abertura de créditos adicionais até 31/8. Não houve, mas nem precisa. Né? Só em saber que eles podem ser abertos, eles já têm que ser tirados, porque não houve, mas ele tem até o final do ano para abrir. Então, esse dinheiro vai ficar lá guardado do superávit financeiro para a necessidade de reabertura. E também não havia operações de crédito, estão aqui vinculadas. Então, não precisava adicionar nada de operação de crédito no cálculo, porque não tinha. Então, até a primeira, antes do E aqui, essa primeira parte é uma pegadinha, porque o crédito adicional suplementar, ou especial, perdão, e o extraordinário, eles podem ser reabertos até o final do ano. E o outro era uma informação que realmente impactava, não havia operações de créditos vinculadas, porque senão teria que ser adicionado ao cálculo do superávit financeiro. Tá bom, gente? Até a próxima.